Olá, seja bem-vindo. Está começando o programa Em Pauta e hoje a gente vai falar sobre o projeto Inova-me. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é esse projeto muito bacana com as nossas convidadas que estão aqui nos estúdios, a Débora Quevedo Borges, que ela é publicitária e mestre em design estratégico, e também a Luana Zimmermann, que é artista visual e terapeuta Reiki. Primeiramente, meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Eu gostaria que contasse um pouco de maneira geral o que é esse projeto. O projeto Inova-me, ele nasceu de algumas insatisfações que a gente vinha sentindo, nossas e também das pessoas, de precisarem se encontrar, de precisarem conhecer um pouco mais de si. E como eu venho da área da comunicação e também fiz design, a Luana, ela é artista visual e tudo, a gente trabalha com sempre questões lúdicas, então a gente uniu conhecimentos para criar essa metodologia e fazer com que as pessoas queiram se descobrir de uma maneira lúdica, não pesada, mas tentar buscar questões delas para também elas poderem direcionar suas vidas. A gente acredita que é como se fosse um coaching, no entanto não é um coaching pessoal, ele é um coaching em grupo, que a pessoa consegue se descobrir, perceber quais são as suas características, perceber a sua meta, o que ela quer para a vida dela, de uma maneira que ela possa se encontrar e também direcionar os seus objetivos no futuro. Vocês fazem isso através de oficinas, é isso? Sim, na verdade são workshops que duram um dia inteiro ou 2 turnos, assim, com várias atividades, e depois também tem algumas atividades que são à distância, assim, depois de finalizado o processo. E são oficinas, assim, atividades mais lúdicas, de meditação, e elas vão, na verdade, tendo uma sequência, assim, que vai desenvolvendo e buscando que a pessoa se entregue, se conheça e aprofunde, assim, na criatividade, se expressando, né? Esse projeto existe há mais ou menos um ano, é isso? Ele está na rua há mais ou menos um ano. Ele vem sendo planejado, a gente estava discutindo essa metodologia, é uma metodologia criada. Ela é inspirada no que a gente conquistou na academia, mas ela é uma metodologia criada por nós. Então, não existe essa metodologia, né? A gente desenvolveu ela e a gente passou 2 anos, mais ou menos, desenvolvendo ela, testando, fazendo prototipagem, vendo como ia sair. E há um ano, a gente colocou o bloco na rua, né? O workshop do projeto está na rua. E quem procura? Muitas pessoas, né, que estão procurando são pessoas que se encontram em dúvida com relação à carreira. Né? A gente tem pessoas que não estão muito satisfeitas, que querem perceber onde que elas querem tocar, né, a vida delas. E também a gente tem muitas empresas que nos procuram, mas aí empresas é relacionado mais a um briefing que elas vão entregar, no caso, né? E aí vocês adaptam? A gente pode adaptar para empresas também. A gente tem uma base, que é uma base sólida, mas a partir disso a gente pode nortear pelo objetivo que é procurado, no caso. E até o momento, quantos grupos mais ou menos vocês já atenderam, em quais cidades vocês já foram? A gente vem atendendo muito aqui no Rio Grande do Sul. A gente já fez em São Leopoldo, Caxias, Porto Alegre, mas a gente também está desenvolvendo para outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente quer, na verdade, fazer com que o projeto seja itinerante, que ele não fique só num local, até porque essa é a nossa característica, né? Ser um pouco mais soltinho, ser flexível, para também as pessoas percebam um pouco dessa essência e queiram desenvolver de maneira que seja eficiente para elas, né? No workshop Inova-me. E também poder chegar até as pessoas, assim, né? Ir em vários lugares. Onde tu comentaste que foi uma necessidade de vocês, né? Isso. Como que foi esse início? Como que surgiu essa iniciativa? E como que foi o desenrolar, né? Até chegar onde vocês estão hoje? A gente acredita, assim, o empreendedorismo, ele também nasce de um sonho, mas ele nasce também de uma insatisfação, né? De tu tá percebendo coisas que podem ser melhores. E a gente gosta muito de pessoas, a gente trabalha para pessoas, né? Então, a gente quer que as pessoas, assim como a gente andou num processo de descoberta, através de diferentes áreas que a gente circula, a gente tem essa questão da descoberta, de nortear a nossa vida, a nossa carreira e fazer coisas novas. Então, também a gente quer proporcionar isso para pessoas. Então, a gente teve que, na verdade, colocar isso numa metodologia, né?
Essa metodologia, ela é composta por 11 atividades, como a Luana falou, tem atividades à distância também. Mas ele nasceu muito assim dessa insatisfação e de perceber e sentir um pouco o que as pessoas estão buscando para elas, né? O que elas estão precisando. E essa era uma insatisfação de vocês, e vocês conversando com outras pessoas também sentiam isso? Como é que foi? A gente percebe muito que as pessoas estão, o tema descoberta, o tema fazer o que se gosta, né? Uma geração jovem está buscando fazer o que gosta, está buscando trabalhar em coisas que dão prazer. Então, essa é uma geração que ela está sendo inovadora. Então, como que a gente pode se inovar, né? Trazer o que a gente tem de educação, trazer o que a gente tem de conhecimento, mas como que a gente pode se inovar para fazer algo novo? Então, o projeto Inova-me, ele é isso. Como as pessoas podem realmente ser elas, como as pessoas podem fazer algo que dê prazer para elas e mesmo assim conseguir se sustentar, conseguir se manter, no caso, né? Numa profissão que talvez seja tradicional ou não, né? As pessoas podem mudar, na verdade. Porque o que a gente vem conversando é que não existe mais a diferença entre a vida profissional e a vida pessoal. Antes se fazia essa diferença. Então, eu como profissional sou uma pessoa e na minha vida pessoal eu sou outra. E a gente veio percebendo que se a pessoa não está feliz na vida pessoal ou na profissional, ela também não vai estar feliz na vida pessoal. Então, as coisas se interligam, né? E a questão é, as pessoas, como elas se compreendendo, elas podem direcionar a vida delas. Por isso que a gente chama de um coaching coletivo, é um coaching criativo, que as pessoas conseguem nortear suas carreiras. E essas oficinas, esses workshops, né, que são 11, poderia falar um pouquinho mais de cada um? Acho que é interessante, até porque a gente tem algumas imagens aí que a gente pode ir passando enquanto isso. Assim, a gente tem várias atividades que são mais de meditação, assim, que é para a pessoa olhar para dentro de si, se redescobrir, né, e sentir as sensações no momento e tal. Aí tem algumas atividades que são mais lúdicas, que a gente usa materiais de artes, a gente usa aromas, exercícios de biodança, coisas que a pessoa possa se relacionar com os outros, também fazer essa ponte de relação, assim, mas possa olhar para si, assim, se redescobrir, né. Então, são 11 atividades e aí depois a gente tem essas que são à distância, que é para manter também a pessoa nesse processo de se redescobrir, assim, né? E se conectar. A distância entre esses works? Os que participaram, assim, a gente acaba... Não, mas eu digo, ocorrem 3 workshops e aí tem uma à distância e depois segue ou não? Não são atividades. Não são atividades. À distância após o workshop. Após isso. São reativações, no caso. Tipo né? assim, a pessoa participa do workshop e aí alguns dias depois, numa data assim, a gente manda estímulos para a pessoa continuar assim nesse processo de se conectar com a sua essência, assim, se redescobrir. E as atividades são a maioria assim práticas, lúdicas, né? E são grupos de quantas pessoas, mais ou menos, ou não tem? Não tem um número fechado, mas é interessante que seja até 25 pessoas, para a gente poder dar uma atenção também para aquelas pessoas que estão ali, né? A gente gosta disso, de poder estar olhando, percebendo as reações e tudo mais, até para poder organizar as outras 2 atividades à distância. As outras atividades à distância, elas não são fechadas, elas são de acordo com as características das pessoas. Ah, legal. Então, é importante que não seja um número tão grande de pessoas. Então, até umas 25 pessoas dá bem, assim. E essas pessoas, eu perguntei antes quem normalmente procura, elas têm alguma característica, além de tentar se descobrir e de mudar, mas eu digo características do tipo idade ou profissão comum, ou são das mais variadas? A gente teve alguns grupos inicialmente, como a gente falava muito da questão da criatividade, alguns grupos no início foram voltados às artes e à comunicação, né? Mas a gente percebeu também que depois as pessoas foram percebendo que não era só isso, era o teu eu pessoal e como isso, para o ambiente que tu vive, pode ser importante, né? Essa descoberta. Mas na questão da criatividade, a gente buscou a criatividade porque a criatividade a gente pode trabalhar de uma maneira lúdica.
Então, quando a gente olha para dentro, talvez a gente não vá descobrir coisas tão bacanas que a gente gostaria. Então, para não ser uma coisa pesada ou para não ser uma coisa tão sofrida, a gente buscou essa questão do lúdico, das artes, da beleza das coisas, para poder a gente desenvolver essa metodologia. E também pela nossa característica, né, de artista visual, publicitária, mestre em design. Então, essas características trouxeram também para a questão da criatividade. Aos poucos, as pessoas foram percebendo que a criatividade não era um nicho, né? Na verdade, era um meio de chegar, mas isso para todas as pessoas, né? E a gente, antes falaste também que bastante, é uma característica do jovem se encontrar, mas se muita gente está no meio aí da vida, também está buscando isso? A gente teve um grupo que foram mais ou menos de pessoas de meia idade. E a gente teve alguns casos de pessoas que nos disseram, relataram no final do workshop que são características dessas pessoas mesmo, está mudando a todo momento de direção. Só que essa pessoa, no caso, que nos fez esse comentário, ela chegou a dizer assim, não, me disseram que eu nunca dou certo, porque eu não segui uma carreira, né? Eu fiz educação física, eu não segui a minha carreira. Depois eu fui fazer psicologia, depois eu fui fazer outros tipos seguir outros tipos de profissões, então me disseram que eu não dei certo. Mas na verdade é isso. É uma forma... É uma característica dela, né, de tá ir sempre mudando, buscando, né, e não se contentar em ficar fixa assim, né. E a gente encontrou, então, a partir disso, muitas pessoas. É interessante, assim, como veio um grupo de muitas pessoas de meia idade que tinham essa característica de estar fazendo o que elas gostam. Só que na época que elas faziam isso, elas não tinham uma metodologia para direcionar elas, né? Para, no caso, conferir um pouco mais de segurança, um pouco mais de você estar fazendo certo, fazendo o que gosta, né? É porque antigamente se tinha uma cobrança maior em seguir uma carreira e ter uma profissão consolidada. E aí talvez no meio do caminho agora a pessoa já não... Era quase uma obrigação fazer engenharia e ser engenheiro a vida toda, né? E hoje a gente vê que as pessoas, elas têm características diversas e elas podem ser mais de uma coisa. Ou podem agregar valores, ser multidisciplinar, né? Ou ser interdisciplinar. São palavras que a gente vem discutindo também. E por isso que a gente também traz isso nos workshops, né? A gente uniu competências para fazer a metodologia. Uma curiosidade, como é que vocês se encontraram aí? A gente são amigas? Sim, a gente é amigas. A gente é amiga, a gente se encontrou, eu nem sei como, né? Na verdade, assim, nessa busca de autoconhecimento, assim, a gente acabou se conhecendo e tendo afinidades, assim, e aí foi muito rápido, na verdade, né? A gente foi daí unindo essas afinidades e vendo que podia nascer esse projeto, assim, né? Porque pessoalmente a gente vem nessa busca de autodescoberta, de autoconhecimento, de desenvolver na vida o que dá prazer. Então, na verdade, o workshop ele é um desdobramento disso. É a gente querer fazer o que a gente faz pra gente e pras pessoas também, né? Bacana. Bom, a gente já segue conversando mais sobre esse assunto. Eu peço para você continuar aí em casa, que a gente vai falar mais ainda sobre esse projeto Inova-me. Já voltamos com o Em Pauta.